Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Talvez tenhas estranhado a razão pela qual eu escolhi este tema. Os homens também choram. Isto deve-se aos cafés populares, onde estavam 4 homens sentados. 4 homens rudes, tatuagens nos braços, que ao verem passar 2 padres, olharam com uma certa sobranceria, com um certo ar de troça. Eu resolvi meter-me com eles. Bom dia, como estão? Ou boa tarde, como estão? Então, nunca tinham visto sacerdote, nunca tinham visto assim 2 padres a passearem pela rua. E lá começámos a conversa. Ao início eles um bocadinho desconfiados, depois, pouco a pouco, fomos conversando. 2 deles disseram que eram paraquedistas. Acabaram por começar a contar que já tinham participado de algumas procissões nas suas terras, que de vez em quando até iam à igreja. E pouco a pouco iam abrindo, iam começando a falar. Mas o tempo ia passando e eu tinha outros compromissos e tive que dizer, olha, desculpe lá, mas tenho que ir andando. Mas olha, já agora, antes de nos despedirmos, gostava de deixar aqui um conselho, se me permitem, para que esta conversa não fique assim no ar. Eu recomendava, deixava aqui o conselho, que não deixassem de rezar todos os dias, ao deitar-se, uma Ave Maria. Todos os dias. E acho não quando aqueles homens duros, rudes, um deles, de bigodes farfalhudos, começa a chorar, emocionado. Voz embargada. E eu perguntei o que é que se passava, os outros também ficaram um bocadinho surpreendidos, ele estava assim um bocadinho atrapalhado, mas chorava. E começou a explicar, olha, sabe, foi esse mesmo o conselho que me deu o meu pai antes de falecer. Meu filho, não te esqueças de rezar todos os dias uma Ave Maria antes de te deitares. Eu pensava, e que palavras tão bonitas, que conselho tão bonito deste pai. Que bom seria se todos os pais, essa penso eu até que a principal missão dos pais e mães, que é levar os seus filhos a Cristo. Deixá-los na igreja, ajudá-los a percorrerem os caminhos do céu. Aquele homem começou a chorar. Choram as multidões, chora tantas pessoas, julgo eu, como Jesus, naquela passagem do Evangelho, que Jesus dirigindo-se para as multidões, olhando para as multidões, Jesus também se compadeceu, podemos imaginar até Nosso Senhor, tu Jesus, com olhos umedecidos, chorando, aquelas multidões que andavam errantes como ovelhas sem pastor. Isto é fruto da desorientação dos tempos em que vivemos, fruto da consequência da ausência de uma mensagem de salvação. Aqueles homens, como tantos outros, estavam ali, iam passar ali uma tarde nos copos, a jogar às cartas, sem qualquer sentido para a vida e muito menos para a eternidade. Tantas pessoas também mais novas e mais velhas, agora nas férias, também andam por aí, na praia, passam ali na praia, esquecem-se às vezes dos seus compromissos para com Deus, acabam por rezar tão pouco. Tantos procuram satisfações e descanso em diversões loucas, longe de ti, Jesus, quando só tu, Jesus, só tu és o Salvador. Precisamos de Deus, este Deus Salvador, que veio há 2000 anos, que enviou o seu Filho, é o mesmo, e continua a sua missão redentora, a sua missão salvadora, através dos padres, através dos sacerdotes, que trazem para a Igreja os sacramentos. São eles quem representam Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Emprestam, como dizia São José Maria Escrivá, a sua voz, as suas mãos, a sua boca, os seus olhos a Jesus, para que ele possa continuar a realizar a mensagem de salvação ao longo dos séculos. Temos que rezar pelos pastores, por estes pastores, pois são tempos difíceis, como nós bem sabemos, temos visto nas notícias, são tempos de provação forte, uma grande exposição mediática associada ao escândalo de vida de alguns que atraiçoaram a sua vocação, que atraiçoaram a sua igreja, que atraiçoaram o povo de Deus, que escandalizaram as ovelhas, que mancharam os seus irmãos sacerdotes, que fizeram sofrer e fazem sofrer tanto os seus bispos.
Vem isto a propósito da primeira leitura da missa de hoje, do profeta Ezequiel, que diz: assim fala o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam em si mesmo. Matais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não reconduzistes a ovelha tresmalhada, nem procurastes a que andava perdida, mas a todas dominastes com crueldade e violência. Elas dispersaram-se por falta de pastor e na debandada tornaram-se presa de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam errantes por toda a parte, sobre as montanhas e sobre as colinas. Dispersaram-se por toda a superfície da terra. Ninguém se interessa por elas, ninguém as procura. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Pela minha vida, diz o Senhor Deus, eu os asseguro. Eu vou pedir contas aos pastores, vou exigir-lhes que entreguem as minhas ovelhas, hei de impedi-los de apacentar o meu rebanho e os pastores não mais se apacentarão a si mesmos. Salvarei as minhas ovelhas da sua boca e elas deixarão de ser uma presa para elas. Assim fala o Senhor Deus. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas. Eu próprio cuidarei do meu rebanho. Os homens também choram. São tempos difíceis para o povo de Deus, são tempos difíceis para os pastores, para a igreja e pelo escândalo de alguns que atraiçoaram a sua vocação. Tantas pessoas, desde pequenas, perdem a inocência, tantos casamentos são desfeitos, tantas relações são destruídas, porque isto é algo que sempre promete muito, mas não dá nada, o demónio é sempre assim. Pecadores, somos todos débeis, mas procuramos seguir, ser fiéis a Jesus Cristo. É possível ter um coração inteiramente em Cristo e nas almas. É possível ser inteiramente feliz no meio das cruzes, de cada dia, certamente. É possível estar totalmente dedicado aos outros, sem nenhum problema neste âmbito, como é evidente. E por isso pedimos, eu vou-vos pedir, agora que escutam estes 10 minutos, rezem comigo, que é preciso rezar pela conversão dos sacerdotes, para que queiramos ser santos, pela conversão daqueles que se calhar fizeram os escândalos e que se corrijam, ou então que se vão embora, que deixem de se servir da igreja, de escandalizar os outros, de escandalizar as ovelhas, de não apacentar o rebanho. Rezem pela igreja. E ao mesmo tempo, que cada um de nós sinta o compromisso de ser uma boa ovelha. De não termos vergonha da igreja, de amar a igreja, de defender a igreja. Há tantas pessoas boas, quanta bondade há nesta igreja de Deus, quanta bondade, quanta entrega em tantos sacerdotes foram daqui para ali e que entregaram toda a sua vida prescindindo de planos humanamente melhores para se entregar a Jesus Cristo para a salvação das almas. E a beleza da igreja na vida dos santos, a beleza da igreja nas catedrais góticas e românicas, a beleza da santidade, que agora alguns querem manchar com as suas vidas pecaminosas ou também com as notícias às vezes exageradas. Vamos pedir pela igreja, amar a igreja, não ter vergonha para a igreja, da igreja, comprometer-nos por rezar mais pelos sacerdotes todos os dias e sermos também nós, cada um de nós, melhores ovelhas. Peçamos a Santa Maria, Mãe da Igreja, que zele, que guarde este rebanho. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.